estudando, fazendo cursos, né? Então, assim, tem um monte de curso, tem um monte de coisa. Eu nunca parei. E eu gosto muito, muito de estudar a parte do cérebro. Eu gosto muito de estudar espiritualidade, eu gosto muito de estudar finanças, eu gosto muito de estudar tudo que me interessa, tudo que eu acho que vai me agregar, que vai me evoluir. Eu gosto de saber. Não preciso ser expert, mas eu preciso saber um pouco, entende? É uma base, preciso ter uma base ali para que eu consiga, por exemplo, vou conversar com alguém, eu preciso saber, pelo menos entender o que a outra pessoa está me dizendo, sabe? Então, assim, esse negócio do empreendedorismo aí, vou falar um pouco aqui rapidinho. Eu estava lembrando ontem, né, quando minha mãe fazia geladinho, a gente era pequena em casa, eu e minha irmã. Tinha os meninos da rua, lá na minha rua só tinha moleque, e era só eu e minha irmã de menina. E aí eu vendia, sem minha mãe saber, eu vendia o geladinho por 5 centavos. 5 centavos. E na época era um grande valor, né? Sim, pra mim era um grande valor, né? Então assim, eu já vendi algodão doce, eu já trabalhei de garçonete, eu fazia trabalhos, quando eu trabalhei primeira vez na Lan House, foi meu primeiro emprego assim, né, concreto, sem vender assim as coisas para as pessoas, para as crianças, entendeu? eu trabalhava lá e aí o pessoal ia fazer trabalho, alguma coisa, e começava a me perguntar. Eu lembro até hoje que foi o Marcelo, meu primeiro cliente, assim, de trabalhos, assim, ele fazia psicologia na época, e foi daí que eu comecei a gostar dessa parte dos comportamentos, né, das pessoas, do cérebro humano e tal. E de como essa máquina é incrível, é a potência, a maior máquina que a gente tem é essa, e que Deus nos abençoou demais com essa máquina, né? Que a gente às vezes não utiliza ela de forma útil, né? Sim. Mas assim, aí ele foi meu primeiro cliente, que ele tinha que digitar o trabalho, ele fazia no papel ao maço, e aí eu fazia as digitações para ele. Aí, enquanto eu digitava, eu lia, né, o que ele tinha escrito no trabalho lá. Nessa época, eu tinha por volta de 17 anos, mais ou menos. 16, 17 anos, que foi o período que eu trabalhei ali na LAN, né. E aí eu fui fazendo, e aí eu cobrava por folha digitada e tal. Aí depois, na faculdade também, eu permaneci fazendo os trabalhos pessoal, né, porque tinha molecada. Vocês conhecem o povo aí que eu não vou falar não. Gosta de fazer trabalho. Que não vai fazer trabalho, que senta no fundão, que vai no bar. Não, eu não ia no bar, gente, na faculdade, eu era bem estudiosa. Só ia de vez em quando. Tá vendo, Matheus? Exemplo da sua mãe. Pintor, sua tia. Aí, foi daí então eu já vim com essa veia, porque eu acredito que nosso grande mentor também, Vicente Fabiano, que meus parentes estão aí assistindo a live, minha mãe está me ouvindo pela rádio, vai saber que foi o nosso grande mestre do empreendedorismo lá atrás. Meu avô, ele era conhecido aqui na cidade como Vicente Frangueiro, e ele vendia ovos, né? Ele comprava os ovos e revendia, né? Então ele ensinou praticamente todos os filhos a trabalhar dessa forma, né? Fazendo os próprios negócios e tal. Então, assim, a parte, esse sangue de empreendedor vem daí, né? Vem daí. Aí a gente foi, né, se aprimorando. Sou formada em ciências contábeis, né, faz um tempo já. Não vamos falar de data, gente, não vamos. Faz tanto tempo assim. Recentemente eu fiz a conclusão também de administração. Sou pós-graduada em gestão financeira e contábil, contabilidade gerencial, auditoria e controladoria, né? E estamos aí numa pequena formação de coaching pessoal e empresarial, mas que ainda está em andamento, então ainda não está concluído, né? E essa é a Ana acadêmica, né? Aí tem vários cursos aí que tem várias aplicações, né, Jé? E tudo gera conhecimento e agrega na sua vida, né? Exatamente, porque deixa eu falar uma coisa, tudo que você ainda não tem, que você ainda não atingiu, que você ainda não conquistou, é por falta do quê? De conhecimento que você ainda não adquiriu, de pessoas que você ainda não conheceu e de ações que você ainda não realizou. Grava isso aí, gente. A gente escreve, anota. É o CTA, não é o CTA
Tem ouvinte, Jéssica, que os bancários têm medo. Sim. É conhecimento, pessoas e Ação. ação. Ação cast. Ação cast, Ó, ligação do estamos Lori. Essa tá boa, né? Muito bom, isso, Jefferson. gente. Então, né, é por isso que eu falo que o Matheus ele tem uma evolução perto. Esses dias a gente conversando, eu e o Matheus, a gente conversa como, assim, adultos mesmo. Né? Ele tem aí ele fala umas coisas pra mim que eu observo que eu fui entender isso, que eu fui conseguir ver isso depois dos 20. Por quê? Por falta do quê? De conhecimento, né? Porque Sim. quando eu sinto que falta alguma coisa, por exemplo, eu não tô entendendo direito de finanças. Vai estudar sobre finanças então. Faz um curso, tem um monte de curso, tem um monte de aulas no YouTube, tem um monte de coisa que dá pra você pegar, entendeu? Grátis, né? Gratuito. Você não pode pagar, mas tem Eu não tô entendendo, eu tô com umas dúvidas em relação à espiritualidade, ou, né, tá acontecendo umas coisas na minha vida e tal. Eu quero entender melhor. Vai estudar sobre, porque é só assim que você evolui. É conhecimento. E eu até tava falando com você, né, Gé? Tô falando demais? Não, olha só. Eu até estava falando com você no dia do curso que eu fui fazer em Curitiba, uma imersão maravilhosa que eu participei lá. E assim, conhecimento é algo que a gente adquire aqui e que a gente é algo assim que ninguém consegue tirar. Ninguém consegue tirar o conhecimento adquirido. E esse conhecimento não é legal você tê-lo e não repassá-lo. Também, entendeu? Porque a gente precisa ser próspero. Esqueci de falar uma coisa pro pessoal que tá aí na live, né? Lembrando da prosperidade. Gente, por favor, envia, pega o aviãozinho, envia pra todo mundo aí. Dá coraçãozinho, hein? Parece que não tô vendo os coraçãozinhos aqui. Aperta.